Vamos falar sobre educação inclusiva? A educação inclusiva é a presença dos alunos com deficiência ou transtornos de neurodesenvolvimento na escola regular, aprendendo e convivendo com seus pares, com seus professores, no espaço comum onde as crianças devem estar, que é o espaço escolar, que é a escola, compartilhando e vivenciando tudo que aquele espaço tem para ofertar para esses nossos alunos que estão em desenvolvimento, para valorizar a diversidade, para que todos entendam que existem várias formas de ser e existir, para que as crianças aprendam umas com as outras, independente de diagnóstico. A inclusão no Brasil ela existe desde 2008, quando foi implantada a política de educação especial na perspectiva inclusiva, que dá às crianças com deficiência o direito do acesso e permanência na educação. Mas sempre foi assim? Não. Ao longo da história, nós tivemos momentos tortuosos para as nossas crianças atípicas. Nós tivemos a exclusão quando essas crianças não podiam frequentar as escolas. Ficavam em casa com seus familiares, escondidos, longe das vivências, longe da sociedade, principalmente da escola, porque se acreditava que elas não podiam aprender, que elas não tinham como aprender, que elas eram incapazes. E muitas escolas dirigiam-se para as famílias e diziam: olha, nós não podemos aceitar a sua criança, nós não temos preparo para ela. Ou a sua criança não serve para a nossa escola. Então, essas crianças eram impedidas, proibidas de provar o sabor do conhecimento. Elas não tinham direito de ir para a escola. Eram excluídas, não frequentavam. Tudo que elas aprendiam ou não aprendiam, porque os pais também não tinham conhecimento suficiente para ofertar os estímulos necessários, era em casa, com seus familiares, que muitas das vezes também sentiam vergonha dessas crianças. E quantas vezes a amarraram, aprisionaram, esconderam, por falta de conhecimento e também numa tentativa de proteção, de livrar essas crianças das maldades que poderiam ter se expostas à sociedade. Depois a gente evoluiu para a segregação. Então a gente saiu de um lugar onde as crianças não poderiam ir para a escola, as crianças atípicas, e aí temos agora a criação de escolas especiais. Então a gente segregou, separou a sociedade aprendiz em duas partes. A típica, das crianças consideradas normais, e hoje nós chamamos de típicas, das atípicas, que são as crianças com deficiência. Então, lá iam as crianças típicas, com seus métodos e técnicas e recursos comuns, dentro daquilo que se esperava, elas iam aprender nas escolas. E as crianças com deficiência iam para uma outra escola especial, onde só haviam crianças com deficiência também. Então eu segrego, né? Nós segregamos, a sociedade segregou, separou. Crianças típicas de um lado, crianças atípicas de outro lado, ou seja, ainda era negada a educação. Ainda era negado o direito da convivência. Ainda era negado o direito da criança típica conhecer e conviver com uma criança atípica. Então, quando a gente separa, a gente livra essa criança atípica dessa convivência com a atípica. Depois nós evoluímos mais um pouco e aí tivemos a integração. Agora, a criança atípica poderia ir para a escola, porém, para uma sala especial. Então, ela já poderia entrar, ela já tinha acesso ao estabelecimento da escola, aquela instituição, porém, ela não poderia conviver com as crianças típicas. Não, elas iam para a escola, mas iam lá para aquela salinha especial,
onde só tinha crianças igualmente a ela. Igualmente no sentido de baixas cognições, comportamentos considerados antissociais. Então, elas estavam lá, todas juntas, com deficiências diferentes, naquela sala, na sala especial. E não entendamos essa sala especial como a sala de recursos que existe hoje, inclusive na qual eu sou professora. O AE funciona de uma outra forma e vou vir aqui depois para a gente falar sobre isso. Era uma sala especial, onde as crianças ficavam lá, com suas abordagens metodológicas, e não podiam conviver dentro da própria escola, junto com os seus pares. A gente continuava segregando, só que agora no mesmo espaço. E aí, depois de várias manifestações, inclusive em outros países, depois de algumas leis, de estudos, a educação inclusiva foi implementada. E está até hoje em vigor para a alegria das famílias atípicas, para a valorização das nossas crianças atípicas, que são merecedoras de um olhar inclusivo, que são merecedoras de estarem na escola, partilhando esse espaço comum, onde todas as crianças têm direito. Todas as crianças têm direito a aprender, a conviver, a ser elas mesmas. E as crianças típicas podem aprender com essas crianças atípicas a respeitar a diversidade, a compreender as diferentes formas de ser e estar no mundo, as diferentes formas de pensar, as diferentes formas de se comportar e entender que é possível conviver com aquilo que é diferente. E as diferenças é que agregam valores para a gente. Então, hoje, a nossa educação inclusiva, ela continua vigorando, onde nós temos crianças típicas e atípicas convivendo. E nós, como sociedade, precisamos buscar apoio para que essa educação inclusiva permaneça na valorização. Para que essa educação inclusiva garanta, além do acesso e permanência, o que nos traz o parecer 50. Acesso, permanência, participação e aprendizagem. A educação inclusiva vem para ensinar a todos a conviver e valorizar a diversidade. E para mostrar que a aprendizagem é possível para todas as crianças. Só que diferente do princípio da integração, porque na integração, quando a gente tinha uma sala especial dentro da escola, o princípio era a criança se adequa à escola. Então, independente se ela é cadeirante, se ela tem uma deficiência visual, se ela tem uma deficiência auditiva, ela tinha o direito à sala especial, porém, não tinham as adequações necessárias. Ao contrário disso, o princípio da inclusão é que a escola se adeque ao aluno. Ah, mas aí eu vou fazer as vontades desse aluno, esse aluno vai mandar na escola. Não. A escola vai se adequar às necessidades do aluno. Compreendamos, nesse sentido, rampas de acesso, as sinalizações em braille, né? Os nossos intérpretes de Libras, os nossos acompanhantes terapêuticos e as adaptações curriculares, que podem acontecer de várias formas e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. A educação inclusiva é real, é potencial e a gente precisa acreditar nela que dá certo. Toda criança tem direito à escola, tem direito à aprendizagem, tem direito à socialização de qualidade. Ela não vai para a escola só para socializar, ela não vai para a escola para passar o tempo, ela vai para aprender. Talvez o que esteja faltando hoje na inclusão seja a promoção da aprendizagem desse aluno atípico. A promoção da aprendizagem de acordo com as possibilidades cognitivas que ele tem naquele momento. Talvez o que
dificulte a aceitação da inclusão é que, quando o aluno atípico chega na sala, quando o aluno atípico chega na escola, ele mexe com as estruturas de um sistema educacional que, por mais que entenda e saiba que a educação inclusiva é um direito, continua alicerçada e engessada no princípio dos padrões, no princípio do modelo. As nossas crianças atípicas não aprendem dentro dos padrões, não aprendem dentro dos modelos criados na nossa educação. E nós falaremos sobre isso em outro vídeo, porque as discussões sobre a educação inclusiva são longas e elas não param por aqui.